E aí, como é que vai? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre grandes formatos, resolução de impressão, tamanho. Vou te dar várias dicas, o que você precisa saber na hora de construir um projeto que vai ser impresso em um tamanho muito grande. Eu já falei, na verdade, sobre isso em diversas oportunidades aqui do canal. E é por isso que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma série de referências que é importante você ver depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui, tá bom? Já falei a diferença entre resolução de imagem, resolução de impressão, resolução de saída. Já ensinei como calcular o DPI, né? Como calcular a resolução de acordo com o tamanho, com a quantidade de pixels. Inclusive deixei uma planilha prontinha para você utilizar e calcular nos seus projetos, e também já construí projetos de grande formato em tutoriais aqui no canal, onde eu reforcei essas dicas e onde eu mostrei na prática como tudo funciona. Mas como o material está bem diluído e está separado em vídeos diferentes, eu resolvi fazer esse aqui para dar todas as dicas em conjunto, tá? Para esclarecer de uma vez por todas essas dúvidas que eu recebo com muita frequência nos canais de contato aqui do Clube Design, fanpage, Twitter, enfim, em diversos lugares. Então, se você pretende desenvolver um projeto de outdoor, de banner, de plotagem, seja lá o que for, que vai ser impresso em grande formato, esse vídeo é para você, esse vídeo é para esclarecer as suas dúvidas e a gente vai conversar. E é claro, se você tiver novas dúvidas, é só usar a seção de comentários aqui embaixo, tá certo? A primeira coisa que eu gostaria de mencionar nesse vídeo aqui é que quando você vai construir um projeto para impressão, seja em gráfica ou em uma empresa de comunicação visual, seja de pequeno formato ou de grande formato, você nunca deve tentar adivinhar o fluxo de trabalho da gráfica ou da empresa de comunicação visual que vai desenvolver o seu projeto. Então é fundamental o contato direto entre você, designer, você, arte finalista, com o prestador de serviços, porque é ele quem vai te orientar, ele quem vai te conduzir durante o processo de finalização e fechamento do arquivo e também vai te dar as informações necessárias para você construir e fechar direitinho o seu projeto, tá bom? Eu recebo muitos comentários de pessoas perguntando qual que é a melhor resolução para isso, para X, para Y, para Z, mas não é assim que funciona. Não sou eu que tenho que te dizer isso. As mesmas perguntas que você tem, que você provavelmente está tendo na sua cabeça agora e que você faria para mim, você precisa fazer ao prestador de serviços. É ele quem deve te fornecer essas informações e eu te explico por quê. No Brasil, a gente sabe, na verdade, no mundo todo, não é só no Brasil. A gente tem alguns padrões específicos para a indústria gráfica, mas a maioria dos prestadores de serviços, no 99% deles, não seguem padrões mundiais, internacionais, ISO, porque é muito caro de implementar, é muito difícil e precisa de pessoal capacitado. Por isso, não só no Brasil como em outras partes do mundo, cada prestador de serviço desenvolve o seu fluxo de trabalho de acordo com o que ele tem ao seu alcance. Então, por isso, o formato de arquivo, a resolução de saída, o tipo de equipamento muda muito e nenhum prestador de serviço vai ser igual ao outro. É por isso que você precisa conversar com o prestador de serviço, perguntar a ele quais informações você precisa para fechar o seu documento, para que você possa fazer tudo direitinho, fazer tudo do jeito certo. Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais no final do vídeo. Vamos diretamente para as questões práticas, tá bom? Eu tenho aqui no meu... Eu abri aqui no CorelDRAW mesmo, eu só achei arquivo do Corel aqui no meu computador, tá? Alguns outdoors que eu desenvolvi para algumas empresas que eu trabalhei no passado, tá bom? Eu tenho aqui vários outdoors aqui para o IEPAM e tenho também aqui um outdoor para uma campanha da Fermatec, tá certo? E respondendo, eu vou tentar responder de maneira linear as perguntas que eu vou me lembrando aqui agora, tá bom? A primeira grande pergunta que as pessoas fazem quando vão construir um outdoor é que tamanho elas devem fazer esse projeto, tá certo? Isso vale não só para outdoor, tá bom? Outdoor, geralmente ele tem 9 por 3 metros, tá? Mas serve para banner, serve para plotagem, serve para diferentes tipos de projeto, ok? A maioria das pessoas acha que quando vai fazer um outdoor, ela tem que abrir aqui o Corel. Vamos usar o outdoor como exemplo, porque é uma referência legal que a gente tem, tá? Ela tem que abrir o Corel, tem que abrir o Illustrator, tem que abrir o Photoshop. E se o outdoor vai ter 9 por 3 metros, ela tem que criar no Photoshop, no Corel, no Illustrator, um projeto de 9 por 3 metros dentro da prancheta. É claro que nos aplicativos da Adobe você não vai conseguir fazer isso, porque eles têm um limite de tamanho. No Illustrator o limite é bem pequeno. E também porque não é necessário.
Quando você vai construir um projeto em grande formato, ele não é feito no tamanho real na tela do seu computador. Na verdade, ele não é construído em tamanho real e em nenhum momento você vai precisar construir um projeto para ser impresso em uma plotagem, para ser impresso em grande formato em tamanho real. Não, esqueça isso, tira da sua cabeça, tá bom? Nenhum projeto de grande formato é feito em tamanho real. Ele é construído em tamanho proporcional. E aí entra aquela primeira dica que eu já dei ali atrás, tá? Sempre que você vai construir um projeto proporcional, você deve questionar a gráfica qual que é o melhor tamanho para você fazer esse projeto. Mas calma que eu vou te dar algumas dicas também, tá bom? Então, você vai construir um projeto em um tamanho menor que vai ser aumentado somente na hora da impressão, e não vai ser você que vai fazer isso. Quem faz a ampliação, a distribuição e aumenta isso para gerar as páginas do outdoor é o prestador de serviço, não é você, não é o designer, tá certo? Então todo o projeto de outdoor é feito em tamanho proporcional. Mas qual tamanho deve ser utilizado? Se a gráfica não... Se for difícil contatar a gráfica, o que eu acho bem difícil, mas eu vou te dar uma recomendação, tá? Na maioria dos meus projetos, acima de 2 metros, isso é uma preferência minha, tá bom? Acima de 2 metros, eu utilizo 10% do tamanho final. 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 10 metros, 20 metros, 30 metros, eu sempre utilizo 10% do tamanho final. E eu escolhi 10% por uma comodidade. 10% é mais fácil de calcular, não importa o que você esteja fazendo. Se você precisa fazer um material de 10 metros, você pode fazer ele com 10% do tamanho, ou seja, apenas com 1 metro. Então, ao invés de 10.000 centímetros, você usa 1.000 centímetros. Precisa fazer um material de 3 metros, utiliza 30 centímetros. Precisa fazer um material de 9 metros, utiliza 90 centímetros. É muito mais fácil de converter. É por isso que eu uso 10% na maioria dos meus projetos de grande formato, ok? Então aqui na tela eu tenho um exemplo, olha só, um outdoor de 9 por 3 metros. Ele tem 900 por 300 milímetros. Eu vou mudar para centímetros para facilitar a sua vida, tá? Então se eu vou colocar aqui em centímetros, 90 por 30 centímetros. Todos os meus outdoors, se você observar, seguem 90 por 30 centímetros. Então eu estou utilizando aqui 10% do tamanho original, ou seja, é 1/10 do tamanho original, ou seja, 10%. E eu utilizo isso para praticamente todos os meus projetos em grandes formatos. Sei que podem estar surgindo outras dúvidas aí na sua cabeça, mas não esquenta que eu vou te explicar direitinho o porquê, como funciona. Assiste esse vídeo até o final que é muito importante, tá? Quando eu vou criar um material menor, que ainda assim vai ser um grande formato, mas não é tão grande, eu faço com metade do tamanho. Também, não tem problema. Você pode fazer com metade do tamanho, se for, sei lá, 2 metros, 1 metro. 1 metro eu até faço do tamanho real, tá? Vai, não precisa diminuir um material de 1 metro, até mesmo porque tanto o Photoshop, o Illustrator e o InDesign, o Corel também aceitam tamanhos de 1 metro, beleza, de boa. Mas 3 metros, 4 metros, 5 metros, você pode utilizar 10% à vontade, tranquilamente, que não vai ter problema nenhum, tá bom? E aí você constrói, tá? Eu construo esse projeto em tamanho proporcional e utilizo esse tamanho até o final. Em nenhum momento eu vou aumentar o desenho. É importante que você entenda isso. Algumas pessoas perguntam, né? Tá, você faz com 10% do tamanho, com 90 por 30 centímetros, e aí quando você vai mandar para a gráfica você aumenta? Não faz sentido, tá? Eu faço, construo, finalizo, fecho o PDF e mando para o meu prestador de serviço com 90 por 30 centímetros, considerando um outdoor. Então, reforçando, 10% do tamanho final é ok para outdoor, é ok para banner, para lonas, de maneira geral, isso falando de forma genérica. À medida que você vai conhecendo os parâmetros que você precisa conhecer e entender, você vê que usar 10% é apenas uma solução simples e mais fácil. Mas você pode construir projetos proporcionais de maneira precisa, conhecendo resolução e fazendo com a resolução e com o tamanho que você precisa na hora de mandar para o prestador de serviço. É claro que isso vai precisar de algumas informações extras. Segunda pergunta, tá? Qual que é a resolução que eu tenho que criar o meu projeto? Você pode utilizar, neste caso aqui, tá? Utilizando 10% do tamanho, 90 por 30 centímetros para um outdoor, você pode utilizar
300 dpi, ok? Porque a gente está considerando aqui que a gente vai utilizar 10% do tamanho, tá certo? Então, a resolução, na verdade, quem deve te informar é o prestador de serviço. Se você sabe o tamanho final do arquivo, no final do projeto, ou seja, 9 por 3 metros, e você perguntar para o prestador de serviço qual é a resolução que você imprime esse outdoor, você conhecer essa resolução, você tem as duas informações mais importantes para você construir qualquer tipo de projeto: tamanho final e resolução de impressão. Combinando essas duas informações e usando o vídeo onde eu mostrei como calcular esses valores, você consegue construir o projeto utilizando dimensões proporcionais de maneira exata. Então, usando 10% do tamanho e conhecendo a resolução de saída, você consegue setar na exportação a resolução ideal proporcional ao tamanho que você vai construir. Quer um exemplo? Digamos que eu vá imprimir um projeto de outdoor de 9 por 3 metros e a impressão vai ser a 30 dpi, a impressão final lá na plotter, tá? A 30 dpi. Utilizando 10% do tamanho, eu consigo fazer esse outdoor com 90 por 30 centímetros com 300 dpi, exatamente, que vai ser aí a resolução multiplicada por 10, né? Então eu tenho exatamente as dimensões ideais para um projeto de 9 por 3 metros a 30 dpi, tá bom? A resolução que você vai utilizar proporcionalmente depende da resolução de saída, mas se você trabalha com 10%, 300 dpi em qualquer aplicativo vai resolver o problema, vai te entregar um resultado legal se você tiver dificuldade de obter as informações de maneira mais precisa, ok? Então, 10% do tamanho a 300 dpi, tá ótimo para você. Terceira pergunta, tá? Quando esse material for ampliado, ele vai perder qualidade? Sim, ele vai perder qualidade, mas lembre-se que você está criando um projeto reduzido de maneira proporcional. A resolução foi aumentada de maneira proporcional, ou seja, um outdoor de 9 por 3 metros a 30 dpi agora está sendo feito com 90 por 30 centímetros a 300 dpi. Então o que acontece não é uma perda de qualidade real, não. Quando esse material de 90 por 30 centímetros for ampliado, o que vai acontecer é que ele vai chegar na resolução correta de saída, que é 30 dpi. Nenhum projeto de plotagem, nenhum projeto de outdoor, de banner, nenhum projeto que vai ser visto a mais de 2 metros, a mais de 1 metro de distância, é impresso em 300 dpi. Esquece isso, tire isso da sua cabeça. 300 dpi na verdade nem é a resolução de impressão e eu vou já te explicar por quê, tá bom? Nem é a resolução ideal para impressão, já eu te falo sobre isso. Então, quando você amplia um projeto de grande formato construído em tamanho proporcional, ele vai sim perder qualidade, mas isso não significa que o material vai ficar feio, vai ficar mal impresso, de maneira nenhuma. Todo outdoor, todo banner, toda lona, toda plotagem, ela é feita para ser vista de longe, para ser vista pelo menos a uns 2 metros, 3 metros, claro que é muito mais do que isso, tá? Mas pelo menos você vai enxergar um outdoor a uma distância considerável, até mesmo para você conseguir ler e entender as informações. Isso vale para qualquer outro projeto, tá bom? Você fala, mas vai ser um banner que vai ser visto de perto. Não, não. Um banner passou de 1 metro, a pessoa tem que se afastar para ela entender e enxergar o banner por completo. Senão ela vai ver uma coisa colada na cara dela que não tem nem dimensão suficiente para ela ter um campo de visão legal, tá bom? Então não existe isso. Todo projeto que vai ser feito em grande formato vai ser visto de longe. E é exatamente por isso que eles são impressos em baixa definição, em baixo dpi. Nenhum outdoor é impresso a 300 dpi, nenhum outdoor é impresso a 150 dpi. Para você ter uma referência, geralmente eles são impressos a 30 dpi, a 15 dpi. Sabe aqueles outdoors gigantes que ficam do lado de prédios? São impressos a 3 dpi, então uma resolução muito pequena para um projeto que vai ser visto de muito longe. Todo projeto de grande formato é impresso em baixa definição. Por isso, ampliar ele faz com que ele perca qualidade, se a gente comparar com 300 dpi. Mas isso acontece porque ele vai ser impresso não a 300, mas a 30 dpi, e isso acontece em qualquer grande formato. Você pode ficar com medo, mas vai ficar feio. Não, conversa com o seu prestador de serviço e ele vai te explicar direitinho, e é claro, ele vai te mostrar. Você pode ver qualquer outdoor na rua, se você chegar perto demais desse outdoor, você só vai ver pontos coloridos, justamente porque a impressão é em baixa definição.
Então, aumentar o projeto proporcional que você está criando vai sim perder qualidade, e isso faz parte do processo. É isso que a gente precisa e é isso que a gente quer de fato. Para o arquivo ser impresso na resolução correta, sim, a gente precisa criar arquivos pesadérrimos, arquivos extravagantes que extrapolam aí o necessário tanto de processamento quanto de armazenamento, sem a menor necessidade, tá certo? Então, sim, respondendo diretamente à pergunta, todo projeto de grande formato, quando ampliado, perde qualidade, mas não perde de maneira real. Na verdade, ele é adaptado para a resolução final de saída, tá bom? Próxima pergunta, e também uma das mais comuns. Em qual formato eu devo fechar o meu arquivo de outdoor, meu arquivo de banner, para enviar para a gráfica ou para a empresa de comunicação visual? Aqui a gente cai justamente naquela regra básica do começo do vídeo, ela vai acabar sendo repetida algumas vezes. Você vai precisar perguntar para o prestador de serviço, justamente pelo motivo que eu já dei. Cada prestador de serviço trabalha de acordo com as suas próprias capacidades. Então, eles podem exigir um formato de arquivo específico, um tamanho específico, uma resolução específica. Então, você vai precisar conversar com o prestador de serviços. O ideal seria que todos aceitassem em PDF, mas a gente sabe que não é essa a realidade. Então, quando você vai fechar, ou melhor, antes de você criar o projeto do outdoor, é interessante que você converse com o prestador de serviço para que você possa construir no software recomendado, no software ideal, para o fluxo de trabalho do seu cliente, do seu prestador de serviço, aliás. Eu já trabalhei com gráficas que só aceitavam arquivo em Corel, já trabalhei com agências que só aceitavam o arquivo aberto em Illustrator, já trabalhei com prestadores de serviços que aceitavam de boa desde PDFs a arquivos fechados em JPG. Então depende muito do prestador de serviço. O formato que você vai fechar, o que você vai criar, deve ser consultado com o prestador de serviço. Se você já trabalha com um prestador de serviço, você já tem aí vínculo com alguma empresa de comunicação visual ou alguma gráfica, é óbvio que você já vai estar preparado, o seu fluxo de trabalho já vai estar adaptado para aquele prestador de serviços. Nos casos onde você não conhece o prestador de serviços, ou você vai construir um projeto e o cliente ainda vai escolher a gráfica, aí é contar com a sorte. Ou você desenvolve o projeto no que for mais comum dentro ali da sua região, ou você, sei lá, usa o Illustrator, finaliza em JPG, PDF, EPS, em vários formatos, ou você vai ter que sondar o estabelecimento e justamente perguntar qual que é o melhor formato para ele, tá bom? Nesse caso não tem muito segredo, é conversar com a gráfica e fazer, construir ou fechar no aplicativo, no software e no formato que seja compatível com o fluxo de trabalho. E agora falando sobre essa questão de 300 dpi, que a gente sempre ouve falar por aí, tá bom? Quando você pega uma revista, um livro, alguma coisa que um panfleto, um cartão de visitas, um flyer, você vai enxergar isso a poucos centímetros do seu rosto, tá? A poucos centímetros de distância, e é por isso que esses projetos são impressos em resoluções maiores, mas não são impressos em 300 dpi, isso é um erro, tá bom? 300 dpi é uma informação genérica, é a menor resolução para você ter uma qualidade razoável, para você ter um resultado aceitável, tá bom? Mas 300 dpi nem de longe é a única resolução que existe, nem de longe é a resolução recomendada pelas gráficas. Tanto para grandes formatos quanto para material pequeno, como revistas, livros, panfletos, cartazes, quem indica a resolução ou quem decide é o arte finalista, é a gráfica, de acordo com os seus equipamentos, e isso, é claro, essa decisão também pode ser tirada em conjunto com o designer. Mas a resolução de saída tem restrições, tanto de equipamento, de insumo que é utilizado, se é tinta ou se é toner, da qualidade da impressão, do tipo de papel, tudo isso influencia na resolução de saída. Mas a principal influência é mais relacionada a equipamento, a processo, chapa, se é digital, se é CTP, se é revelação manual e assim por diante. Então 300 dpi não é a resolução ideal de impressão, de maneira nenhuma. É a resolução paliativa se você não tiver a informação de resolução. Tá, Lúcio, mas qual que é a resolução que eu tenho que usar em material impresso como panfletos, flyers e revistas? Quem tem que te dizer é a gráfica, exatamente. Então quem tem que te dizer qual é a resolução de saída que vai ser usada no projeto é a gráfica, sempre vai ser a gráfica. Para você ter uma ideia, na gráfica onde eu trabalhava, nós tínhamos uma impressora que imprimia a 200 dpi, era o máximo que ela conseguia rodar, uma impressora muito antiga. E aí a gente adquiriu
3 equipamentos novos e eles imprimiam a 2.600 dpi. Então era 2.600 a qualidade máxima dela, sendo que na maioria das vezes a gente rodava a 1.200. Então 1.200 dpi é 4 vezes mais do que você costuma usar aí em projetos de 300 dpi, mas isso é uma impressão premium, algo realmente muito sofisticado, e dependendo do equipamento as gráficas podem imprimir a 300, 600, 800, 1200, 200, então isso depende diretamente do equipamento, tá certo? Depende da resolução que o equipamento pode fornecer, e na maioria das vezes, por exemplo, você vai imprimir, sei lá, em papel jornal, que é um papel que absorve muita tinta na impressão offset, rodar em 300 dpi às vezes até prejudica o resultado, porque se você tem uma carga de tinta maior, isso pode deixar o seu resultado molhado, pode borrar, se o papel for muito fino. Então esses são fatores que são levados em consideração na hora de rodar um projeto, tá bom? Então, reforçando mais uma vez aquela questão que eu falei no começo do vídeo, sempre que você for construir um projeto, você precisa entrar em contato com o prestador de serviço. Para de ficar tentando adivinhar, para de ficar tentando perguntar para os outros na internet. É legal você ser curioso, é legal você ver esse tipo de vídeo aqui e descobrir coisas novas, mas quando você estiver fazendo algo profissional, desenvolvendo alguma coisa para um cliente, e você vai fazer o projeto em conjunto com o prestador de serviços, reúna as informações com o prestador de serviços, resolução de saída, o papel usado, quais são as melhores práticas para finalização do projeto, assim você vai conseguir desenvolver o projeto mais legal, tá bom? Eu tenho aqui um exemplo de recomendações de uma gráfica, justamente para grande formato. Eu estava procurando algumas referências para trazer aqui para o vídeo, eu achei esse aqui da Clear Channel, tá bom? Onde eles justamente têm aqui uma ficha técnica, eu vou deixar aqui embaixo o link de referência para vocês verem, tá? Ficha técnica para a produção de outdoor deles. Interessante reforçar isso. Essas especificações são desta empresa aqui. Para a sua empresa, para a gráfica que você usa, para a empresa de comunicação visual que você costuma imprimir, você deve conversar com eles e perguntar quais são as especificações deles, tá bom? Isso aqui só vale para essa gráfica. É importante deixar isso claro. Mas é só um exemplo, tá bom? Então a gente tem aqui, por exemplo, as especificações resumidas para um outdoor. Então você tem que criar aqui, olha, para você fazer um outdoor em cromia 48 por 16 centímetros a 300 dpi. Não é nem 10%, é menos do que 10%, isso aqui dá 6% do tamanho final, só para você ter uma ideia. Então deu para você entender como essa questão de proporção, ela inclusive pode ser diferente. Eu uso 10% porque é fácil de converter, é fácil de transformar e vai me dar a qualidade mais do que necessária para imprimir um outdoor que deveria ser feito em 48 por 16 centímetros. Eu estou fazendo com 90 por 30, então eu já estou fazendo maior do que o que é necessário, o que já vai me dar um bom resultado. Para você ter uma ideia que a gente já tem um valor mais aproximado, já mais específico do que eu estou falando, olha, o material aqui para produção, olha só, arquivo, beleza, ok, e aqui a especificação, 1/10 do tamanho final, exatamente como eu faço. Então 10% do tamanho final dá 90 por 30 centímetros, nesse caso 90, tem os 3 centímetros que é mais, tá certo? A 300 dpi, ok? A mesma coisa que a área visível, olha, área visível, 1/10 da área visível, ou seja, 10% do tamanho final. E aqui a gente tem 89 por 32 centímetros. Aqui é a área de papel e aqui é a área de impressão, né? A mancha de impressão, a área visível. Isso aqui eu acho que é lona, isso, impressão em lona. Então, 1/10 do tamanho para impressão em lona. Vale para banner, para outdoor, para empena, para qualquer tipo de projeto que você vai construir nesse tipo de material, tá certo? Então, especificação de uma gráfica só para tirar a prova dos 9 como você é, beleza? Bom, eu acho que eu esclareci muito bem essas questões. Utilize as referências que estão aqui embaixo. Eu já fiz um outdoor no Photoshop usando resolução, usando tamanho diferente. Dá uma conferida em todas as referências aqui que vai te ajudar a acrescentar um pouco mais no seu conhecimento, a entender melhor essas questões. E se você tiver alguma dúvida, utilize a seção de comentários aqui embaixo, tá bom? Esse vídeo foi feito para falar especificamente disso, porque as pessoas acabavam sempre me perguntando as mesmas coisas e eu achei interessante trazer isso para cá, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado das dicas, que tenha sido útil. Utilize a seção de comentários se tiver alguma dúvida e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.